anteriormente, né, sobre estruturas macroscópicas do coração, e agora eu vou falar mais de estruturas microscópicas do coração, né? Porque isso é importante para entender o coração, né? Eu vou falar sobre o miocárdio, eu vou falar sobre o tecido muscular estriado cardíaco, né? Estriado porque ele contém estriações, essas estriações que são formadas, né, pelos sarcômeros, né? Banda clara, banda escura, banda I, né, que é a banda clara, e banda A, que é formada ali pela junção, né, pela sobreposição de actina e miosina, e aí dá origem, né, à banda escura que a gente conhece. Mas falando sobre sobre o tecido cardíaco, né, sobre o tecido muscular cardíaco, ele é um pouco diferente do estriado esquelético, né, principalmente em sua questão estrutural, não sobre a sua questão de contração, né, sobre a questão fisiológica da contração, que aí sim eles são bem próximos, né, são bem semelhantes. Agora, estruturalmente, esse tecido ele é diferente, né, ele apresenta estruturas, as suas células principalmente são diferentes das células musculares, né, principalmente pelo fato de elas serem mais curtas, né, elas apresentam um comprimento menor, elas apresentam também menos núcleos, elas não são multinucleadas que nem do músculo esquelético, né? Elas apresentam de 1 a 2 núcleos cada célula, elas são ramificadas, como vocês podem ver, elas apresentam essas ramificações, né? E isso faz realmente ter uma diferença entre essas duas, entre esses dois tecidos, né? Outra característica que a gente percebe na musculatura, né, no tecido muscular cardíaco, é a presença de discos intercalares ou discos intercalados aqui, como está escrito na imagem, né? Esses discos intercalares, eles são importantíssimos para a contração cardíaca, porque é por aí que vai se passar os íons, né? Os íons responsáveis pela propagação do potencial de ação. Então é uma estrutura muito importante. Esses discos intercalares, né, são basicamente junções intercelulares, né, formados principalmente por junções do tipo gap ou junções comunicantes, depende da bibliografia, né, mas as junções do tipo gap, né, também chamadas de junções comunicantes ou gap junctions, né, essas gap junctions são junções entre essas células, né, que facilitam a passagem de solutos de uma célula para outra, ou no caso aqui mais especificamente, né, de íons, beleza? E aí esses íons eles passam de uma célula para outra, e isso faz com que o potencial de ação de uma célula se espalhe para outra, né? Essa interconectividade entre as células musculares cardíacas dá origem a uma coisa que é chamada de sincício, né? É como se esse conjunto fosse um sincício. Por quê? Porque o potencial de ação ele consegue se propagar de uma célula para outra por meio dessas gap junctions, né? Por meio dessas junções do tipo gap. E isso é importante para a contração porque isso favorece, né, a deflagração, né, do potencial de ação nas células musculares, né, cardíacas. E aí um ponto importante que a gente tem que lembrar, né, desses discos intercalares é que lá no coração, né, a gente tem uma estrutura chamada nó sinoatrial, e esse nó sinoatrial não. A gente tem um nó chamado nó atrioventricular, né? O nó sinoatrial também existe, óbvio, e ele é como se fosse um marca-passo do coração, né? Ele dá origem, a partir dele que se originam os potenciais de ação, né, que serão deflagrados, e aí a partir dessa deflagração ocorre a contração da musculatura cardíaca. E aí um ponto importante é que esse nó atrioventricular, né, que é um outro nó, não é o sinoatrial, esse nó atrioventricular ele tem uma característica interessante.
O nó atrioventricular, ele é como se fosse, na verdade, um quebra-mola. Por que ele é um quebra-mola? Porque a gente tem que entender o seguinte. Deixa eu tentar desenhar aqui, que fica melhor. Deixa eu abrir aqui um negócio aqui. Desenhando aqui, bem leigamente falando, né? Só um desenho simples aqui, só pra gente entender melhor. Como é que usa esse negócio também, né? Eu sei. Não é assim. Pera aí. Pô, caceta. Aí. Qual que é o lapisinho aqui, gente? Puta que pariu. Aqui. Beleza. Ó, a gente vai ter o coração, né? A batata. Aí, aqui a gente vai ter, né? Vamos fingir que aqui é o átrio direito, né? Aqui no átrio direito a gente vai ter o nó sinoatrial. Aí aqui a gente vai ter os feixes internodais, né? São 3 ali. Aí o que acontece? Aí aqui, ó, a gente vai ter um nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular ele é considerado um quebra-mola. Por que ele é considerado um quebra-mola? Interessante. Meu Deus. Como é que diminui aqui? Ele é considerado um quebra-mola pela capacidade dele de retardar o potencial de ação. E como é que ele retarda a propagação do potencial de ação, né? Ele retarda por meio da diminuição dos discos intercalares. Eu não estava gravando o negócio, aí eu fiz de novo agora. Mas aqui seria o nó sinoatrial, aí aqui teria os feixes internodais, né? Aí aqui o nó sinoatrial. O nó atrioventricular. Aqui, um nó aqui, o outro nó aqui, beleza? Esse nó atrioventricular, como eu falei, ele é considerado quebra-mola porque ele possui menos gap junctions, né? Ou junções do tipo gap. E essas junções do tipo gap, de forma bem simples de se entender, se você tem menos delas, passa menos íons. Beleza? E aí, se passa menos íons, a despolarização das células cardíacas, né, das fibras cardíacas, vai ser retardada, vai diminuir o tempo com que ocorre essa despolarização. Logo, isso diminui a velocidade com que o potencial de ação ele passe, né, do átrio para os ventrículos. Então, diminui a velocidade com que o potencial de ação ele se deflagra. E por que isso é importante? Porque o nosso coração, a gente tem que entender que o coração ele tem que fazer um movimento de contração rítmico. Então, quer dizer o quê? Que os átrios eles precisam se contrair primeiro. Você lembra que eu falei que o átrio, no finalzinho, ele se contrai para empurrar o resto de sangue para o ventrículo? Então, primeiro, ele precisa se contrair, e aí quando ele se contrai em cima, ele joga o sangue para os ventrículos. E aí a gente precisa entender o seguinte, que primeiro tem que contrair aqui para poder encher o ventrículo completamente. Então ele se contrai aqui e tem que demorar um tempo para isso, para o ventrículo encher. E aí depois ele tem que contrair embaixo. Logo, esse nó atrioventricular é muito importante e a ideia dos discos intercalares é muito importante também para isso, principalmente pelo que compõe os discos intercalares, que são as junções do tipo gap, ou junções comunicantes. E aí, a partir disso, a gente vai ter ali, né, esse retardo, né, na despolarização dessas fibras cardíacas, e aí a gente vai ter, né, esse tempo hábil para os ventrículos se encher e aí a contração ela ser rítmica.